E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Bleach, esse mangá cujo o último arco, o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, está sendo finalmente adaptada para anime. A primeira parte dessa saga começou há algum tempo, já está sendo transmitida já há algum tempo. E existe uma previsão que vai ser mais ou menos 52 episódios nessa segunda temporada, Segunda temporada, por assim dizer, que na verdade praticamente já passou por todas as outras sagas de Bleach e que agora chega nessa saga final, a saga da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Então, aproveitando o ensejo, vamos falar aqui das 10 melhores bancais de Bleach, os Shinigamis, que são a categoria de personagens de Bleach. Eles têm as bancais, que são as versões mais poderosas de suas armas e suas habilidades supremas. Hoje nós vamos trazer para vocês quais são as 10 melhores bancais, de acordo com a minha opinião. Então, vamos embora aí para dar uma olhada aí nessas bancais incríveis. Lembrando que esse vídeo vai ter alguns spoilers do mangá. A gente vai falar de algumas coisas que ainda vão acontecer no anime. Então, se você não leu o mangá ou se você não se importa com spoilers, você pode continuar seguindo em frente. Mas muita coisa vai ser revelada aqui nesse vídeo. Então, se você quer ter surpresas em cima do anime, então é melhor você aguardar algum tempo até assistir esse vídeo. Caso contrário, você pode continuar. Número 10, Sembozakura Kageyoshi. Sembozakura Kageyoshi é a bancai do Kuchiki Byakuya. Basicamente, a Sembozakura Kageyoshi é uma versão maior da Shikai do Byakuya. Se na Shikai ele evoca uma série de pequenas lâminas em formato de pétalas de cerejeira, na Sembozakura Kageyoshi essas lâminas elas são em maior número, já que elas são derivadas de várias lâminas enormes que ele evoca do chão e acaba fazendo aquele mar de pétalas de cerejeira que causam muito dano quando lançadas nos oponentes. Existe uma versão também chamada Shukei Hakuteken, em que o Byakuya ele concentra as suas pétalas próximo a ele e ele gera uma espada, asas e uma auréola na cabeça, que ele utiliza para lutar contra os adversários no corpo a corpo. Número 9, Tensa Zangetsu. Essa é a bancai do Ichigo, do Kurosaki Ichigo, o protagonista de Bleach. Essa bancai ela tem duas versões, a versão incompleta e a versão completa. A versão incompleta, o Ichigo ele recebe uma lâmina preta, a espada dele vira uma katana preta, de lâmina fina, e ele se torna muito mais forte e muito mais ágil. Inclusive o seu Getsuga Tensho, que é seu ataque de longa distância de energia, de Reiatsu, se torna bem mais poderoso. Já na sua forma completa, a Zangetsu ela tem um aspecto de uma lâmina mais grossa e ele se torna tão forte, mas tão forte que suas habilidades conseguem ferir deuses. O seu Getsuga Tensho se torna muito mais poderoso. Basicamente, a bancai tem a habilidade de melhorar os stats de força, durabilidade e agilidade e energia espiritual do Ichigo. Número 8, Kamishini no Yari. É a bancai do Ichimaru-jin, que ele tem a Zanpakuto pequenininha, parece mais uma adaga do que uma espada. Na bancai ele consegue expandir e retrair a sua Zanpakuto na velocidade do som, além de conseguir expandir essa lâmina por até 13 km de distância. Consegue expandir e retrair de uma maneira muito rápida. E além disso, ele também consegue expandir por áreas, Ele consegue atacar não apenas para frente e para trás, mas também para os lados, o que torna um ataque bastante poderoso e perigoso. Além disso, a lâmina dele possui um veneno que é capaz de dissolver células. Então é uma arma que não apenas é perigosa pelo alcance que ela tem, mas também pela sua capacidade destrutiva graças a esse veneno. Número 7, Daiguren Yorimaru. É a bancai do Hitsugaya Toshiro. E assim como a Tensa Zangetsu,
ela também tem uma versão incompleta, que é conhecida como imatura, e uma versão completa, conhecida como madura. Na sua versão completa, essa Bankai ela é meio fuleira, né? Ele ganha umas asas de gelo, uma cauda de gelo, os braços dele ficam de gelo e ele consegue dar uns ataquezinhos de gelo, né? Consegue congelar algumas coisas. Só que nessa versão ele tem 3 flores que ficam em cima dele, que vão cair nas pétalas. E quando a última pétala cai, ele ganha uma versão madura, ele ativa a versão madura. O Hitsugaya, que é uma criança, ele se torna um adulto e ele se torna muito mais poderoso. Ele consegue congelar qualquer tipo de coisa com um simples movimento de mão. E não apenas isso, mas as coisas que ele congela, elas perdem a sua capacidade de utilizar qualquer tipo de habilidade. Então ele congela não apenas os seres, né, as pessoas, mas ele congela também os poderes e as magias, praticamente anulando as habilidades dos inimigos. Número 6. Suzumushi Tsushiki Emma Korogi. Essa é a Bankai do Tousen Kanami, um dos capitães que acabaram traindo a Soul Society e indo pro lado do Aizen junto com o Ichimaru Gin. A Bankai dele, ele cria um enorme domo, e nesse domo os inimigos perdem a sua capacidade de visão, audição, paladar e olfato. É uma grande vantagem para o Tousen, já que o Tousen ele é cego, né? Ele não consegue enxergar, então ele cria um ambiente onde seus inimigos não apenas têm a mesma deficiência física dele, eles não conseguem enxergar, como ele também tira mais outros sentidos. E não apenas esses sentidos, mas ele também elimina dos inimigos a capacidade deles de sentirem Reiatsu. Então eles não conseguem identificar por onde o Tousen vai atacar. Quem acaba derrotando essa Bankai é o Kenpachi, né? Porque o Kenpachi ele usa o tato, né? Ele é atacado, aí quando ele é atacado, ele pega a lâmina do Tousen e acaba contra-atacando com a sua Zanpakuto. Bom pessoal, então vamos continuar com a nossa lista, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Assim vocês vão ficar sabendo de quando nós lançarmos os próximos vídeos, que são tão bons quanto esse ou até melhores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e quando a gente chegar na marca dos 1000 inscritos, nós vamos sortear 2 Funkos Pop. Se você tiver interesse em participar, tem um vídeo logo na abertura do canal, né? Se você entrar na página do canal, vai ter o vídeo lá comemorando os 800 inscritos. É só você deixar o seu nome lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu nome lá para você concorrer aos nossos Funkos, né? Então vamos continuar com a nossa lista. Número 5, Zankanotachi. É a Bankai do Yamamoto Genryusai, né? Quem acompanhou o anime viu que ele invocou essa Bankai recentemente e ela tem um efeito devastador. Inicialmente a Bankai ele assume a aparência de uma katana completamente torrada, né? Parece que tostaram a katana, mas não se engane pela aparência. Os poderes dela são muito fortes. Ela inclusive aumenta toda a temperatura da Seireitei quando é acionada. Então ela aumenta, torna o espaço lá da Soul Society bem quente, né? Inclusive até derretendo a Zanpakuto do Toshiro, né? do Orochimaru. E essa Bankai ela tem 4 habilidades relacionadas ao fogo, que são as seguintes. Tem o Higashi Ryokujitsujin, que erradica tudo que a ponta toca a nada. Quando ele toca alguma coisa com a ponta da katana, praticamente desaparece como se fosse uma grande explosão. Tem Nishi Zanjitsu Gokui, que envolve o corpo do Yamamoto com calor que atinge uma temperatura de mais de 15 milhões de graus, extremamente quente. O Minami Kaka Jumakushi Daisojin, que essa habilidade ele invoca os cadáveres e as cinzas de todas as pessoas que ele matou durante a sua vida para que possam lutar ao lado dele. Então Yamamoto ele invoca um exército de caveiras e zumbis para lutar ao lado dele. E por fim tem a última versão, que é Kita Tenshin Kajin, um golpe de fogo e calor que incinera tudo que toca, reduzindo a nada. É
É uma habilidade bem terrível, né? Você vê que são 4 habilidades extremamente poderosas e relacionadas ao elemento fogo, que é o elemento do Genryusai. Número 4, Minazuki. Essa é a Bankai da Unohana, Unohana Retsu. Apesar da Shikai dela ser aquela raia, né, que cura tudo o que ela engole, a Bankai dela é muito mais terrível e muito mais ameaçadora. Basicamente, ela acaba invocando um líquido viscoso e vermelho que corrói tudo ao seu redor. Esse líquido ele vai se espalhando pelos locais e vai dissolvendo tudo. E boa parte dele fica concentrado na Zanpakuto, né, na katana da própria Unohana. É uma habilidade aí que consegue dissolver tudo até não sobrar nada, até virar só esqueletinho mesmo. A Unohana inclusive precisa utilizar de habilidades especiais para que ela mesma não derreta enquanto invoca a sua Bankai. Número 3, Kanonbiraki Benihime Aratami. Essa é a Bankai do Tsuki Urahara, né? Quando ele invoca essa Bankai, a Zanpakuto vira uma enorme mulher e a habilidade dela é de restaurar qualquer coisa ou de fatiar qualquer coisa. Essa Bankai é muito boa porque ela serve não apenas para ataque, mas como também para defesa, né? Ela serve para curar os seus aliados ou curar o próprio Urahara e etc. Então tudo que está no raio de influência dessa Bankai, ela pode tanto reestruturar como ela pode também desestruturar, né? Atacar como se fosse ataques de lâmina, como se fossem incisões. É uma Bankai relacionada até à área médica, né? Porque ela faz incisões e faz curas. O único defeito que essa Bankai tem é que tudo que ela faz é desativado quando ela é desativada, né? O único defeito dessa Bankai é que as mudanças todas são revertidas quando a Bankai é desativada. Então todo mundo que ela curou e todas as estruturas que ela atacou voltam ao normal quando ela é desativada. Número 2, Shirafude Ishimonji. Essa é a Bankai do Ishibe, esse personagem que apareceu recentemente aí em Bleach, que é um dos integrantes da Divisão Zero, e a habilidade dele é bem roubada, pessoal. É uma habilidade bem poderosa e que só não está em primeiro porque ela depende da Shikai. Quando ela está na forma da Shikai, o Zanpakuto do Ishibe vira uma espécie de pincel e aí ele pode lançar uma tinta preta em todos os seus inimigos ou aliados, né? Ele pode lançar essa tinta preta e tudo que essa tinta toca, ela tira o nome e acaba tirando inclusive os poderes daquilo que foi atingido, né? Então basicamente ele tem a habilidade de tirar os poderes dos adversários. Mas isso aí é a Shikai. A Bankai, ela tem uma habilidade ainda mais apelona. Quando ele invoca Bankais, aparece um fio branco que fica rodeando todo o local onde ele está lutando. Com essa Bankai, o Ishibe ele pode mudar as propriedades dos seus alvos, né? Tudo que foi atingido pela tinta, ele pode ir lá e escrever um kanji, e ao escrever esse kanji, as propriedades da coisa que foi atingida são mudadas para aquilo que ele escreveu. Então, por exemplo, se ele atingiu o inimigo com a Shikai, com a tinta preta, invocou a Bankai, se ele escrever lá rato, aquela pessoa perde os poderes dela e passa a ter as habilidades de um rato. Ele passa a ter a força de um rato, a velocidade de um rato. Isso é extremamente apelão porque você pode não apenas enfraquecer os seus inimigos, dando nomes de insetos e de coisas mais fracas, coisas mais frágeis, né? Um graveto seco, um rato e etc. Como também você pode aumentar os poderes dos seus aliados. Você pode escrever lá Superman e o cara ficar com os poderes do Superman. Bota lá Goku, aí o seu aliado fica com os poderes do Goku. Então é bem apelão mesmo, né? Número 1, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Essa é a Bankai do Kyoraku Shusui, é a mais poderosa de todas as Bankais, porque ela sempre termina com a morte do adversário. É uma Bankai terrível que é dividida em 4 atos e que é tão terrível e tão poderosa que o Shusui só pode utilizar essa habilidade sem nenhum aliado próximo, porque senão os aliados dele podem
morrer. Quando ele invoca Bankai, a percepção das pessoas sobre o ambiente ao redor muda, se tornando muito mais melancólica e depressiva, né? Eles acabam sendo acometidos por uma terrível tristeza. Essa Bankai é dividida em 4 atos, que são os seguintes: Ishidami, Tameraikizu no Wakatiai. Qualquer ferimento do Shunsui e qualquer ferimento do inimigo é compartilhado. Então, se o inimigo corta o braço do Shunsui, o braço do inimigo também é cortado. Se ele ataca o Shunsui com um tiro, né, dá um tiro no peito do Shunsui, ele também recebe o dano de um tiro. Se o Shunsui ataca o inimigo com a Zanpakuto, né, corta o inimigo, o corte que ele dá no inimigo também atinge ele, e etc. Nidaime Zanki no Shitone. Pontos pretos acabam aparecendo no inimigo, nos inimigos e nas pessoas que estão ao redor do Shunsui. Eles começam a ser acometidos por esses pontos pretos e esses pontos também começam a sangrar. Os inimigos do Shunsui começam a sangrar muito. Sandami Dangyo no Fuchi. Uma grande quantidade de água inunda o terreno e tanto o Shunsui quanto o seu inimigo eles acabam se afogando, se afundando dentro dessa água. Se um deles ficar sem Reatsu, ele acaba se afogando. E por fim, Shimenodan Itokiri Basami Shizomi no Nodobui. E por fim, o quarto ato, né, depois de embaiar sua espada, o Shunsui ele enrola um fio branco na garganta do seu oponente várias vezes e puxa esse fio, o que faz com que o inimigo fique com um corte profundo na sua garganta e que muitas vezes perca a cabeça. Então, basicamente, é uma Bankai que é muito terrível e muito mortal. Sempre culmina com o adversário sendo eliminado. Bom, pessoal, essas foram as 10 melhores Bankais de Bleach. O que é que você achou dessa lista? Você acha que a ordem deve ser diferente, né? Qual é a Bankai que é a sua favorita? Tem alguma grande Bankai que eu não citei aqui que você acha que merecia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!